Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus possa abençoar, que Deus possa ajudar. Eu quero fazer uma live aqui sobre os três presentes do pai ao filho pródigo e seus significados teológicos. Uma análise exegético-teológica de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Não será uma live muito longa, ok? E a parábola do filho pródigo, narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, constitui um dos textos mais profundos do Novo Testamento sobre o arrependimento, sobre a graça e a restauração. É um texto muito importante, todos conhecem a parábola aí do filho pródigo. E o objetivo aqui é analisar, sob uma perspectiva exegética e teológica, os três presentes concedidos pelo pai ao filho arrependido: a melhor roupa, o anel, as sandálias, destacando significados simbólicos e implicações doutrinárias. E argumenta-se que tais elementos não são menos detalhes narrativos, não são meros detalhes narrativos, mas símbolos densos da justificação, da adoção e libertação, revelando a plenitude da graça divina no processo da restauração do ser humano. Esta parábola todos conhecem, né? O filho menor pede parte da sua herança e ele vai embora, vai para uma terra distante. Lá ele gasta a herança, gasta tudo e começa a passar necessidade, vai pedir emprego. E o emprego que ele encontra é justamente cuidar de porcos. Chega um momento em que ele cai em si e ele diz: quantos jornaleiros na casa de meu pai? E eu aqui estou perecendo, estou passando necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, vou pedir perdão para ele. E ele foi e fez justamente o que o coração dele estava pedindo. Ao chegar em casa, estou fazendo um resumo bem rápido. O pai prepara uma festa, o filho que estava em casa não gostou daquela atitude, não gostou daquela festa, mas o pai dá realmente três presentes super importantes: a melhor roupa, né? O anel e as sandálias. Eu estou falando apenas desses três, que tem um novilho, né? E a parábola do filho pródigo, ela ocupa realmente um lugar central no conjunto das parábolas da misericórdia em Lucas capítulo 15. Diferentemente de uma simples narrativa moral, o texto revela uma profunda teologia da graça, na qual Deus se apresenta como o Pai que restaura integralmente o pecador arrependido. E o foco deste nosso estudo aqui, dessa nossa palavra aqui, recai sobre três presentes concedidos pelo Pai ao Filho, que retorna entendendo-os como símbolos teológicos que expressam o caráter restaurador da salvação. A salvação é algo muito importante. E a análise desse texto, né, está realmente em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. E quando nós estudamos esta parábola, o estudo fundamenta-se na teologia bíblica da graça, que fala sobre a justificação. A justificação é Deus declarar o homem justo através da justiça de Jesus, a justiça que foi imputada ao ser humano. E a adoção, Romanos capítulo 8, ele nos adotou como filhos. E a libertação do pecado. Fomos libertos do pecado através da redenção de Cristo. E autores como Joaquim Jeremias, Leon Morris
e N.T. Wright oferecem contribuições relevantes para a compreensão deste assunto, desse contexto cultural e teológico desta parábola. A melhor roupa, restauração da dignidade e justificação. No contexto judaico, a justificação representava uma posição social muito forte, uma posição de honra, uma posição de identidade. Ao ordenar que trouxessem a melhor roupa, o pai não apenas cobre a nudez simbólica do filho, mas o reintegra publicamente como membro legítimo da família. Teologicamente, a melhor roupa aponta para a justificação, entendida como o ato gracioso de Deus, pelo qual ele declara justo o pecador arrependido. A vergonha do passado é removida e uma nova identidade é concedida. Tal imagem encontra paralelo nos textos de Isaías, capítulo 61, versículo 10, onde a salvação é descrita como vestimenta. Então a melhor roupa por quê? Foi o melhor sacrifício de Jesus. O único, perfeito, sacrifício perfeito para conceder perdão ao ser humano. Então veja agora, esse moço está vestido com vestes de salvação, com vestes de justiça. E o anel representa adoção e autoridade restauradas. O anel, frequentemente utilizado como selo, simbolizava autoridade legal e pertencimento familiar. E ao colocar o anel no dedo do filho, o pai sinaliza que ele não retorna como empregado, mas retorna como herdeiro. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. No âmbito teológico, o anel representa a adoção espiritual, pela qual o crente é reintegrado à família de Deus, recebendo direitos e responsabilidades. Essa imagem se harmoniza com Romanos capítulo 8, versículo 15, onde o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Testifica sobre a filiação divina. O gesto do Pai revela que o perdão divino não é apenas relacional, mas é também jurídico e existencial. E é um perdão completo, porque coloca o filho como realmente herdeiro, né? Herdeiro da glória, herdeiro da graça, herdeiro do perdão, e por aí vai. E as sandálias é libertação e novo caminho. Na antiguidade, os escravos andavam descalços, enquanto os filhos usavam sandálias. Ao calçar os pés no filho, o pai comunica que a condição de servidão foi completamente removida. Simbolicamente, as sandálias representam libertação, prontidão para uma nova jornada. Nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. O filho não é apenas perdoado, mas ele é capacitado a caminhar em uma nova vida, em uma nova dimensão espiritual. Tal elemento dialoga com a teologia paulina da liberdade cristã, especialmente em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que Cristo nos chamou para a liberdade. Não para a libertinagem, mas para a liberdade. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí aqui eu tenho uma síntese teológica. Os três presentes revelam uma restauração integral. Presentes, dimensão restaurada e a doutrina. Presente é a roupa, né? A identidade, a dimensão é a identidade, e a doutrina é a justificação, declarado justo. O anel, relacionamento, é a doutrina da adoção. Fomos adotados no Filho de Deus, né? E as sandálias representam o caminho, a caminhada, a nova vida, o novo trajeto. E a doutrina é a libertação.
A salvação, portanto, ela não é fragmentada, mas ela é total. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Experimentamos uma libertação total do Filho de Deus. A parábola do filho pródigo revela que Deus não se limita a perdoar pecados, mas restaurar identidades, restaurar relacionamentos, restaurar propósitos. E os 3 presentes concedidos pelo Pai expressam de forma simbólica a plenitude da graça divina. Graça significa favor imerecido. Assim, o texto desafia leituras legalistas da salvação e reafirma que o arrependimento genuíno conduz à restauração completa do ser humano diante de Deus e diante da comunidade. Então, vocês vejam bem, quando o Senhor nos liberta, a libertação divina, ela é completa, porque envolve, né, o sacrifício do Filho de Jesus. E a busca por essa libertação, nós devemos realmente ter em nossos corações cada dia, cada momento. Eu preciso dessa cura, eu preciso dessa libertação, eu preciso desse poder do Senhor na minha vida, eu preciso de passar por esse processo de restauração. Então, o filho pródigo, ele foi restaurado em tudo. É muito interessante isso, para que nós possamos entender o grande amor de Deus. E a parábola do filho pródigo é contada por Jesus em Lucas capítulo 15, como já falei, é uma narrativa rica, mostrando-nos sobre o amor incondicional de Deus, sobre o perdão de Deus. E a história realmente gira em torno desse moço, desse jovem, que após esbanjar tudo quanto ele possuía, né, a sua vida de luxo, ele se vê em desespero, mas ele decidiu voltar. E felizes são aqueles que retornam, né? O filho mais velho que permaneceu na casa ficou ressentido da recepção calorosa do filho. Mas, na realidade, aí representa o grande amor do Senhor para com o homem pecador, quando nós nos arrependemos e nos colocamos diante da presença de Deus, nos colocamos diante da presença de Deus Todo-Poderoso, Ele está pronto a nos perdoar. O Pai recebe de braços abertos, com uma celebração, simbolizando esse amor acolhedor, simbolizando esse perdão de Deus. Enquanto isso, o irmão mais velho, que permaneceu em casa e seguiu todas as regras, ressente-se dessa recepção. E essa história não é apenas sobre o retorno de quem se desviou, mas também sobre como nós recebemos aqueles que voltam, né? Como nós devemos receber as pessoas que retornam à casa paterna. Enquanto o filho mais novo representa aqueles que reconhecem os seus erros e buscam o perdão, o filho mais velho simboliza aqueles que, apesar de estarem fisicamente presentes, estão emocional e espiritualmente distantes de Deus, distantes do Senhor. E esta parábola nos ensina realmente sobre o grande amor de Deus, sobre o perdão de Deus, e nos desafia, né, a realmente tomarmos uma atitude. O filho pródigo, ele representa alguém que está perdido, arruinado, alguém que está ausente, alguém que não apenas fisicamente, mas também em relação aos seus valores e ao amor familiar. E na história, o termo filho pródigo refere-se claramente ao filho mais novo, cujo comportamento na realidade foi de esbanjar, e inconsequentemente o levou a desperdiçar a sua herança. Viveu em prazeres. Contudo, essa expressão também pode caracterizar o filho mais velho, que apesar de estar na casa do pai, não conhecia bem, não desfrutava daquilo que tinha na casa do pai, né? É necessário que nós possamos refletir e nos entendermos que tanto o filho mais velho quanto o filho mais moço necessitam de uma renovação, necessitam de uma mudança, necessitam de um perdão. E as lições importantes desta parábola nos falam sobre a gratidão e a satisfação que Deus tem, né, ao receber
alguém que se volta aos braços dele. O perdão, o amor incondicional do Senhor. Portanto, que você possa, nesta tarde, também reconhecer os seus erros, os seus pecados e voltar-se para o Senhor. A parábola do filho pródigo é uma história muito conhecida na Bíblia, todos conhecem. O filho mais novo pediu antecipadamente a sua herança. Interessante, né? Que só receberia após a morte do pai. E partiu em busca dessas aventuras, desses prazeres. No entanto, toda essa busca, longe da casa paterna, longe do ambiente familiar, acabou-se revelando em consequências desastrosas. Ele passou a sofrer, a ter muitas necessidades. E no ponto da história, nós vemos o filho mais velho aí, apesar de ter permanecido na casa, ele não o amava de verdade. Ele também desejava recompensas terrenas, né? E quantas vezes nós estamos perdidos dentro da própria igreja. Os personagens aí é o pai, que representa Deus, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de perdão, cheio de misericórdia. O filho mais novo simboliza aqueles que se afastam do Senhor. O mais velho representa aqueles que permanecem na casa de Deus, mas podem tornar-se pessoas orgulhosas, né, legalistas, querendo se auto-justificar com as suas próprias ações. E a expressão filho pródigo é realmente usada para descrever alguém que, após cometer erros ou se afastar da família, da comunidade ou dos valores, busca esse perdão, busca essa reconciliação. Que nesta tarde você possa também reconhecer, né? Somos pecadores, necessitamos de Deus, necessitamos do Senhor. O filho mais novo pede a parte da sua herança, parte para uma terra distante. É algo não legal quando nós estamos afastados do Senhor, quando nós estamos afastados da presença de Deus. Mas ele, cansado, se arrepende, né? Busca o perdão. A reação do pai, na realidade, foi fazer uma grande festa, correu ao seu encontro. E os ensinamentos desta parábola, terminando aqui, é o amor incondicional de Deus. O pai da parábola reflete realmente esse amor de Deus para com o pecador, para com a pessoa. Arrependimento e perdão, a parábola mostra-nos, né, que o verdadeiro arrependimento leva ao perdão e leva à restauração. Nós precisamos dessa mudança, nós precisamos dessa restauração. Ressentimento e autojustificação, o filho mais velho nos alerta contra o legalismo e contra o ressentimento. E a festa por pecadores arrependidos. A palavra do Senhor diz que há festa nos céus, né? Quando o pecador se arrepende. E muitos estão perdidos realmente na casa do Pai. E que você, nesta tarde, possa reconhecer a tua vida espiritual na presença de Deus e que possa entregar-se completamente ao Senhor e que possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu necessito do teu perdão, eu necessito da tua graça, necessito da tua misericórdia. Portanto, que Deus abençoe, que Deus ajude, uma feliz tarde, né? Final de tarde, já estamos chegando para a noite, e um fim de semana maravilhoso para todos vocês. Um abraço.